e passear sobre ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a sua mão e toca-lhe os ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Amém? Pode tomar seu assento, aqueles que se levantaram. Irmãos, hoje nós vamos aprender com Deus na tragédia. Aprender com Deus na tragédia. O melhor momento para nós aprendermos de Deus é no momento do sofrimento, é no momento da angústia, no momento da tragédia. Sabia disso? É no meio do sofrimento que Deus comunica verdades importantes, que Deus comunica lições preciosíssimas. A vida de Jó, ela é, na verdade, a história de Jó ainda tem várias lições preciosas. E é sobre isso que nós vamos meditar aqui nesta noite. A primeira verdade que nós aprendemos com a história de Jó é que as crises, elas são inevitáveis. As crises, elas são inevitáveis. A crise, ela vem na mesa, ela vem na casa do ímpio, mas a crise, ela também chega na casa do justo, daquele que é temente ao Senhor, daquele que é sincero perante Deus. As crises são inevitáveis. A Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus, era um homem que se desviava do mal, era um homem que colocava a sua casa e santificava os seus filhos, era um homem que andava na presença do Senhor. Jó poderia ser considerado um amigo de Deus, mas Jó, mesmo sendo amigo de Deus, ele passou por uma grande tragédia, ele passou por um grande sofrimento. Irmãos, e muitas vezes nós questionamos a Deus: Senhor, por que eu estou passando por esta luta? Por que eu estou passando por esta prova? Senhor, será que o Senhor não está vendo a sinceridade do meu coração? Eu tenho te servido com toda a verdade, com toda a alegria da minha alma. Por que o Senhor permite que eu esteja passando por este tempo, por esta angústia, por este sofrimento? E aí o texto ainda nos mostra que Jó, depois de perder os seus bens, Jó, depois de perder os seus servos, os seus empregados, depois de Jó perder os seus 10 filhos, eu não imagino essa dor, eu não consigo imaginar essa dor de um pai sepultar os seus 10 filhos de uma vez só. Eu não consigo imaginar essa dor, mas a Bíblia diz que depois de todo esse sofrimento, depois de toda essa angústia, a Bíblia diz que as crises, elas podem aumentar. Irmãos, como é difícil quando a gente está na provação, e aí os irmãos vão lembrar da prova que você está enfrentando, e quando a gente clama ao Senhor, e a gente clama por misericórdia: Deus, tem misericórdia de mim, e parece que a gente vê a vitória chegando, mas ela não chega, e parece que Deus está demorando, e parece que Deus está distante, e as crises começam a aumentar. Há momentos que nós somos bombardeados por problemas que fogem ao nosso controle, que escapam ao nosso controle. É enfermidade, perdas, prejuízos, é luto. Nós oramos e parece que nada acontece, ou melhor ainda, nós oramos e parece que as coisas pioram. Nós queremos alívio e parece que a dor aumenta. Nós queremos subir e clamar por socorro. A gente está se afundando num verdadeiro
vendaval, de tempestade, e a gente clama por socorro, porque parece que as águas estão nos afundando, e a gente tenta subir para pegar um fôlego, e parece que a onda vem ainda mais forte, e nos lança mais no profundo do abismo, e a gente, meu Deus, onde é que o Senhor está? Deus, o Senhor não está vendo que eu estou perecendo, o Senhor não está vendo que eu estou passando por tudo isso. E aí a gente fica naquela expectativa, e a Bíblia diz que Jó, ele ficava nessa expectativa de ver algo acontecendo, de ver algo melhorando, e ali os seus amigos estão ali o aconselhando e tentando trazer consolo para Jó, mas ele não vê auxílio, ele não vê a situação melhorando. Irmãos, e quando a enfermidade chega, quando o luto chega à nossa casa, aí a gente fica profundamente angustiado, e a gente fica profundamente amargurado. Nessas horas a dor aumenta, pois a gente está na expectativa de receber o milagre, a expectativa de receber a vitória, e parece que as coisas pioram, e o milagre não chega, e aí a gente começa a dizer como os discípulos de Emaús, né? Quando eles estavam ali caminhando com Jesus, e eles não sabem que na verdade era Jesus que estava do lado deles, e eles dizem para Jesus: olha, nós esperávamos que fosse Ele que redimisse a Israel, mas Ele morreu, fugiu toda a nossa esperança, acabou a nossa expectativa, morreu a nossa esperança, a gente não tem mais esperança. Irmãos, e a Bíblia nos mostra que isso acontece na casa de pessoas que servem ao Senhor, na casa de pessoas que são discípulos de Jesus Cristo. A Bíblia diz que essas coisas acontecem, que essas crises chegam na casa de pessoas que são íntimas de Deus, na casa de pessoas que são amigos de Deus, e aí a gente não consegue conciliar o amor de Deus com o sofrimento. A gente não consegue conciliar o amor de Deus com o sofrimento. Aí a gente começa a questionar a Deus: mas se Deus nos ama, por que nós sofremos? Essa é uma das maiores indagações, e essa é uma das perguntas que muitos lá fora fazem, e que por isso não creem em Deus. Se Deus nos ama, então por que Ele permite o sofrimento? Ou Deus não existe, por isso Ele não pode fazer nada, ou Deus é um Deus sarcástico, que existe, pode resolver a situação e não faz. Ele vê o mal e não faz. Então, se Jesus nos ama, por que nós passamos por aflição? Se Ele é o Todo-Poderoso, então por que Ele não nos livra, do sofrimento? Por que um filho de Deus fica doente? Por que uma pessoa temente a Deus perde o emprego? Por que um servo autêntico do Senhor ele tem que enfrentar o luto? Por que se Deus nos ama, nós sofremos tanto assim? Aí, irmãos, a gente precisa de lembrar de Jesus. Aí a gente precisa de lembrar de Jesus. Deus, Ele não nos prometeu imunidade de problemas, pelo contrário, Deus te ama de uma tal maneira que Ele enviou o seu Filho para vestir pele humana, para morrer em seu lugar, para sofrer em seu lugar. Ele não poupou o seu próprio Filho unigênito de Deus. Ele veio para sofrer, Ele veio para ser humilhado, Ele veio para ser maltratado pelos homens. E não é o servo maior do que o seu Senhor. A Bíblia nos diz que Jesus, Ele foi capaz de ir até as últimas consequências para morrer pela sua vida. Então nada daquilo que você sofra para Deus é maior do que aquilo que Ele já fez por você. Aleluia! Nada daquilo que você sofra, nada daquilo que você passa, nada do seu sofrimento é maior do que o sofrimento que Cristo já passou por você, já enfrentou por você, sem que Ele tivesse necessidade disso, mas Ele veio por amor, Ele veio em amor à sua vida, Ele veio porque você está na palma das mãos de Deus. Ele morreu, Ele foi maltratado, Ele foi humilhado, porque você tem um grande preço para Deus. Se Deus não poupou o seu único Filho, Ele também não nos poupará, irmãos, para que nós compreendamos que é no meio do sofrimento que a gente consegue enxergar a face sorridente de Deus. É no meio da angústia, é no meio da provação, é no meio da luta que Deus se manifesta com a sua glória, que Deus se manifesta com o seu poder.
poder, é no meio da tribulação e no meio da tragédia que Deus se levanta e diz: chega, basta, agora é hora de mostrar a minha glória e levantar e dizer que existe um Deus que peleja pelos seus. Você crê nisso? Você adora o Senhor? Então adore o Senhor. Creia que Ele é poderoso e pode intervir na sua vida. Deus não desperdiça sofrimento dos seus, porque o seu sofrimento Ele vai servir para a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O amor de Jesus, Ele não nos garante imunidade de problema. Pelo contrário, o amor de Jesus, Ele nos garante uma cruz para ser carregada. Aleluia. Na verdade, irmãos, os homens mais íntimos de Jesus foram os homens que mais sofreram. Irmãos do círculo de oração, as mulheres mais íntimas de Jesus foram as que mais sofreram. Jovem, os jovens mais íntimos de Deus foram os jovens que mais sofreram. Tende motivo de passar por grandes tribulações, porque no fim o Senhor, Ele se levanta, no fim o Senhor, Ele entra com a providência, no fim o Senhor, Ele se coloca de pé e diz: basta, é hora de abençoar o meu filho, é hora de prosperar o meu filho. Irmãos, o Evangelho, ele não é um convite para nós cruzarmos em tapetes vermelhos. O Evangelho, ele é um convite para carregarmos cada dia a nossa cruz e seguirmos a Jesus. Sabe por quê? Porque tem muita gente que abandona Cristo na hora do sofrimento, por causa do Evangelho falsificado que está sendo pregado nos nossos dias, de que o crente não pode sofrer. Onde está isso na Bíblia? Se o crente que sofre é porque está em pecado, o crente que sofre é porque é falta de fé, o crente que sofre é porque está algo errado na vida dele, mentira de Satanás. O Evangelho do Senhor, ele diz: no mundo tereis aflições, meus filhos, mas tem de bom ânimo, porque eu venci a cruz para que vocês possam vencer. A Bíblia diz: tome cada dia a sua cruz e siga-me. Para que nós levamos a cruz? Para que carregar a cruz? Jesus, ele pega a cruz para quê? Para subir ao Gólgota. Jesus, ele pega a cruz para subir ao Monte Caveira. Jesus, ele pega a sua cruz para ser crucificado. E aqueles que querem ser íntimos de Deus, eles também vão pegar a sua cruz, vão subir no monte do sofrimento, da angústia, da tribulação e da tragédia. Mas lá em cima, eles verão a glória do Senhor. Lá em cima do monte do sofrimento, do Calvário, da angústia e da dor, ele vai contemplar a face sorridente de Deus, que vai dizer: basta, é hora de glorificar o meu filho na terra. Aleluia, 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 glória a Deus. Irmãos, é difícil a gente conjugar o amor de Deus também com a demora. É difícil. É difícil conjugar o amor de Deus com o sofrimento. Agora, com a demora, parece que ainda pior. Porque a gente está sofrendo, a gente está passando por aquele momento que você se sente sozinho, e você se sente sozinho até mesmo de Deus. Você pensa que Deus o abandonou, você pensa que Deus está alheio à sua dor, alheio aos seus problemas. Parece que Deus está ausente, parece que Deus tirou umas férias, e parece que nada funciona na sua vida. Irmãos, muitas vezes nós precisamos lidar não só com os problemas, mas também com a ausência de respostas. E como isso é difícil. Como é difícil o silêncio de Deus. Como é difícil o silêncio de Deus. Muitas vezes nós temos a sensação de que Deus se ausentou, de que Ele está distante, de que Ele está demorando. Ele está demorando. Senhor, o Senhor não vê? O Senhor não vê que nós estamos afundando, a tempestade vai nos naufragar? É na quarta vigília da noite, é quando foge todas as alternativas e toda a expectativa de socorro. É somente aí que o Senhor se levanta. Lembra de Lázaro? Lembra de Lázaro? Marta, Maria manda chamar Jesus: ó,
Lázaro, aquele a quem tu amas, o teu amigo, ele está enfermo. E Senhor, olha, a enfermidade é para a morte. Venha correndo, venha depressa, porque senão Lázaro vai morrer. Venha depressa. Aí o mensageiro vai correndo até Jesus. Olha, o teu amigo Lázaro, ele está enfermo. Corre depressa, Senhor, porque se o Senhor demorar um pouquinho, ele vai morrer e o Senhor vai chegar tarde demais. O que a Bíblia diz? Jesus, ele permanece mais 2 dias naquele lugar. Oh, Jesus! Oh, misericórdia! Como é difícil lidar com o silêncio de Deus. Jesus, ao invés de mudar o trajeto e vir depressa ao encontro de Lázaro, que estava morrendo, ele permanece mais 2 dias em silêncio, em oculto. E aí a gente pensa, agora acabou as expectativas, Lázaro morreu, não tem mais jeito, agora ele vai ser sepultado e não tem mais alternativa. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor, ele sabe a hora de agir. O seu Deus, ele age segundo o cronograma do céu e não segundo a agenda da terra. Ele age no tempo do Pai, não segundo a nossa pressa. Quando ele parece demorar, é porque ele está fazendo algo melhor e maior para abençoar os seus. Ele não queria ressuscitar, ele não queria curar Lázaro, ele queria que Lázaro fosse ressuscitado. Ele queria que o milagre fosse muito maior. Aleluia! Você pode glorificar a Deus, porque o milagre vai ser maior. A demora está tanta que você clama por socorro e o socorro não vem, e Deus está em silêncio, e você está angustiado, e você chora, e as suas noites são duras e difíceis, as noites são escuras e sombrias, mas Deus manda te dizer nesta noite: o milagre vai ser maior, o milagre vai ser maior. Jesus não chega atrasado, ele não falha, Jesus não é pego de surpresa. Ele conhece o fim desde o começo, ele conhece o ontem desde o amanhã desde o ontem, ele enxerga o futuro desde o passado. Ele não chega atrasado, mas ele chega no tempo certo. Aleluia! Deus não quis poupar Jó de passar por tudo aquilo. Sabe por quê? Porque ele queria mostrar a sua glória na vida de Jó. Ele queria mostrar que ele é Deus e que ele pode fazer muito mais. Ele queria mostrar toda a sua grandeza e a sua glória. Deus queria mostrar a sua soberania. Ele não chega atrasado. Deus não se atrasou na vida de Jó. Deus não se atrasou na vida de Lázaro. Deus não se atrasa. E a gente precisa de aprender a conjugar os verbos no tempo certo. Quando Lázaro morre, é sepultado, e depois de 4 dias Jesus chega, já está no túmulo fedendo. Aí Marta, ela, com aquela angústia no coração, ela vai até Jesus. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Meu irmão não teria morrido. Aí Jesus, no passado, morrido lá atrás. Se o Senhor estivesse operado lá no passado, Senhor, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse para Marta: Marta, o seu irmão ele vai ressuscitar. Tranquiliza, Marta, calma o coração, Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Presente, vai ressuscitar agora, hoje. Aí Marta, ela conjuga o verbo no futuro. Ah, Senhor, eu sei que o meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Irmãos, como nós somos como Marta, a gente crê num Deus que operava lá no passado, a gente crê num Deus que opera lá no futuro, mas a gente tem dificuldade em crer num Deus que opera no hoje, que opera no agora. Mas Deus não é o grande eu serei, Deus não é o grande eu era, Ele é o grande eu sou. Deus é o Deus do agora, Deus é o Deus do hoje, Deus é o Deus que hoje Ele opera milagre, e ninguém pode impedir a chegada.
pelo seu casamento, e dito para o Senhor: ah, Senhor, se o Senhor tivesse feito aquilo lá atrás, eu não estava enfrentando o que eu estou enfrentando hoje, com o meu marido, com os meus filhos. Se o Senhor tivesse agido lá atrás, o Senhor, eu não estaria passando por isso. Aí Deus te diz, por intermédio de uma pregação, de uma palavra: olha, filho, eu vou entrar com providência. Ah, Senhor, eu creio que o Senhor vai agir lá no futuro. Eu creio que um dia, quando eu estiver perto de morrer, o Senhor vai intervir em meu favor. E você tem orado pelos seus filhos, e eles parecem que continuam mais distantes. Você tem orado pelo seu casamento, e parece que ele está mais próximo de uma ruína, pelo seu cônjuge, e vê ele cada vez mais endurecido. Você tem orado pela sua vida emocional, e parece que ele está um grande deserto. Mas deixa eu te dizer nesta noite: o Deus eu sou, ele está aqui. O Deus que opera hoje está aqui. Não importa no passado, não importa no futuro, é o Deus de hoje, é o Deus do agora. Ele está aqui nesta noite, e ele vai intervir em seu favor. Não importa aquilo que você precisa, ele é o eu sou, ele é o presente, ele é o Deus do agora. Se está faltando pão, se está faltando alimento, ele manda te dizer nesta noite: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Se você está precisando de uma porta aberta, se você está precisando de um milagre acontecendo dentro da sua casa, ele manda te dizer nesta noite: eu sou a porta, eu sou a porta. Entre por ela e encontrareis pastagens verdejantes. Ei, meu irmão, não desanime, não desespere. O eu sou aqui está. Talvez você não sabe que decisão tomar. Talvez você precisa de tomar uma importante decisão e não sabe por que caminho percorrer. Deixa eu te dizer nesta noite: o Senhor te esclarece a sua dúvida, porque Ele diz: eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu te mostrarei a verdade. Certo, o Senhor, ele entra com providência. Descansa o seu coração, descansa a sua alma no Senhor, descansa o seu coração no Senhor, porque você tem um Deus presente, um Deus que se identifica com a sua dor, um Deus que se identifica. Para isso ele enviou o seu Filho, o único Filho, para vestir a pele humana, para enfrentar tudo aquilo que eu e você deveríamos enfrentar nesta terra. Todo o seu sofrimento, irmão, já foi vivido pelo Filho de Deus, para te provar que Ele ama e se importa com a sua vida. Deus é o Deus Emanuel, Deus é o Deus presente, Deus é o Deus conosco. Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus insensível às nossas dores, indiferente, mas Ele é um Deus que chora com você. A Bíblia diz que lá, quando Lázaro estava sepultado, Jesus sabia que ele ressuscitaria naquela tarde, mas Jesus chora naquele momento para se identificar com a dor daquela família que está chorando pelo irmão enlutado. Ei, Deus se importa com você, é Ele que vai curar toda a sua dor. Aleluia. Irmão, Jesus sabe qual é a sua dor. Deixa eu te dizer isso: Jesus sabe qual é a sua dor. Jesus sabe qual é a dor do sem-teto. É essa a sua dor? Você está sofrendo para pagar o seu aluguel. E quanto mais você se esforça, mais você trabalha, e quanto mais você batalha, e parece que no final do mês, ou parece que não sobra o dinheiro, e parece que falta até mesmo do aluguel, você precisa de um teto para abrigar a sua família, o seu lar. Jesus sabe qual é a sua dor, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele também não tinha onde reclinar a sua cabeça. Jesus sabe a dor de um pai de família que muitas vezes tem dificuldade de alimentar os seus filhos. Jesus sabe a sua dor. Jesus sabe qual é a dor da solidão, você que foi deixado sozinho, abandonado pelos amigos, abandonado pelos íntimos. Jesus sabe qual é a sua dor, porque nas horas mais difíceis, Ele também foi
deixado só pelos seus discípulos. Jesus sabe qual é a dor da traição. Minha irmã, meu irmão, se você foi traído por uma pessoa íntima, por um amigo, por um cônjuge, por um filho, Jesus sabe qual é a sua dor. Jesus sabe qual é a sua dor, porque ele também foi traído pelos seus irmãos, ele também foi caçado por Herodes, ele também foi odiado pelos fariseus. Jesus sabe qual é a sua dor, Jesus sabe qual é a dor da traição, porque ele foi traído por um amigo íntimo, Jesus foi traído por um próprio discípulo. Jesus sabe qual é a dor da humilhação, porque ele foi espancado, ele foi preso, ele foi deixado nu. Jesus sabe qual é a dor da enfermidade. Se essa é a tua dor, Jesus já passou por ela, porque a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ele levou sobre si. Se a sua dor é a dor do luto, de perder um ente querido, Jesus conhece a sua dor, porque na cruz do Calvário ele morreu pela sua vida. Jesus se identifica com a sua dor. A dor que você está vivendo, Jesus já viveu. Então não pense que Deus te abandonou. Não pense que Deus se esqueceu de você. Não pense que Deus te deixou só. Eu não sei qual tipo de sofrimento você tem vivido. Eu não sei o que tem feito, qual é a área da sua vida que tem feito com que você tenha noites desconfortáveis. Eu não sei qual é o problema que você tem na sua vida que tem feito com que nas noites escuras e sombrias você perca o sono e não consiga dormir direito. Mas uma coisa eu sei, que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará em seu favor. Ele se levantará e mostrará toda a sua glória e a sua soberania para te provar que ele é Deus e ele é o seu Pai. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, tem apenas mais 5 minutos, amém? Os irmãos concordam com a gente? Mais 5 minutos para nós terminarmos a mensagem. Irmãos, a Bíblia diz que Satanás ele atacou os bens de Jó. A Bíblia diz que ele usou homens, sabeus e caldeus, roubaram, saquearam os rebanhos de Jó. Jó foi espoliado, Jó foi roubado. Jó decretou falência em um único dia, porque todos os bens daquele que era o homem mais rico do Oriente foi embora, acabou. Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens de Jó, queimou as ovelhas, queimou os servos de Jó. Jó, sendo o homem mais rico do Oriente, ficou pobre, ficou sem crédito, a empresa faliu, o negócio fechou. Essa é a crise de muitas famílias hoje. Essa talvez seja a sua crise. E a crise financeira que chegou dentro do seu lar. É um pai que depois de 50 anos ele fica desempregado, e aí o mercado de trabalho já não abre mais portas para ele. Ou é o jovem que sai da faculdade, mas não tem perspectiva de um emprego, de um novo emprego. Talvez um acidente, uma tragédia, uma mudança na política de empresa pegou você de surpresa e você acaba de ser demitido. Talvez essa seja a dor que você está enfrentando, mas eu te digo nesta noite, o teu Redentor ainda vive. O teu Redentor ainda vive. Dá para adorar o Senhor, dá para adorar a Deus, adore ao Senhor, porque o seu Redentor ainda vive. A Bíblia diz que Satanás ele atacou os filhos de Jó. Satanás atacou os filhos de Jó num dia de festa, num dia de comunhão familiar. Parecia ser uma família muito unida, 7 homens, 3 mulheres, estavam ali reunidos em uma só casa. E agora todos morrem num único desastre. A casa vai abaixo, matando todos os filhos de Jó. Jó vai para o cemitério sepultar os seus 10 filhos, 10 caixões diante de si. E agora ele tem que sepultar os seus 10 filhos. É uma dor indescritível. Jó ele começou a raspar a sua cabeça, mostrando que a glória havia se acabado, que a glória havia se apagado. Quem sabe este seja o dilema
vida. Há muitos filhos que estão hoje atingidos pelos dardos do inimigo. Muitos pais e mães que estão chorando pelos seus filhos. Quem sabe o seu filho não morreu, mas você hoje vê os seus filhos nas drogas, na prostituição, na miséria, no pecado. Há muitos filhos que estão no mundo do vício. Quem sabe os seus filhos são rebeldes, desobedientes, e isso está acabando com você. Mas deixa eu te relembrar nesta noite: o seu Redentor vive, o seu Redentor vive, o seu Redentor, ele vive. Satanás atacou a saúde de Jó. Depois de, parece que não tinha mais de ruim, o que de ruim acontecer, Deus ainda permite que Satanás vira a vida de Jó. E Satanás achou que Jó amava mais a sua pele do que o próprio Deus. Jó então foi ferido de uma infecção, ele foi ferido na sua pele, ele ficou leproso. A Bíblia diz que aquilo causava um mau cheiro, um mau hálito, uma dor insuportável, a pele necrosada, ela estava causando mau cheiro, as pessoas corriam de Jó, ninguém conseguia ficar perto de Jó. Quando ele abria a sua boca, o fedor era sentido ao longe. Esposa, acabou o relacionamento familiar, acabou. Como que uma esposa chega diante de um marido que está imundo e fedido pela lepra? Pelo mau hálito, pela infecção. A Bíblia diz que as pessoas cuspiam nele, os seus ossos ardiam, formavam bolhas de pus em sua pele, e a Bíblia diz que Jó, ele mordia essas bolhas para aliviar a sua dor. Aleluia! A dor foi tão grande